Senhor Deus, chegamos a Ti em espírito de humildade e gratidão, reconhecendo Tua grandeza e a profundidade de Tua misericórdia. Neste momento, queremos refletir sobre a mensagem poderosa do profeta Sofonias, que nos lembra do dia do Senhor, um tempo de juízo e de esperança. Estamos conscientes de que vivemos em tempos desafiadores, assim como aquele povo em Judá. A corrupção, a injustiça e a idolatria são realidades que ainda nos cercam, e por isso clamamos a Ti, pedindo que abençoes nossa nação e nosso coração. Ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz, assim como Sofonias proclamou a urgência do arrependimento. Ajuda-nos a reconhecer nossas falhas e a nos voltarmos para Ti de todo o coração, que não sejamos como aqueles que se acostumam com o mal, mas que tenhamos a coragem de buscar a justiça e viver em mansidão. Damos-te graças pela chance de recomeçar, pela libertação que vem do arrependimento verdadeiro e pela promessa que Tu nos ofereces de restauração e alegria. Pedimos também, Senhor, que neste momento de reflexão Tu toques o coração de todos nós. Que a Tua presença renove nossas forças e nos livre da sensação de segurança ilusória. Ajuda-nos a permanecer vigilantes, a entender que cada escolha que fazemos importa e que estamos sempre diante de Ti, que és justo e misericordioso. Em meio a este mundo de incertezas, queremos nos apropriar da esperança que Sofonias nos deixou, que possamos ver a luz da Tua salvação, mesmo em meio à escuridão. Tua palavra é um guia que ilumina nossos caminhos e por isso Te louvamos, pois sabemos que a Tua graça é suficiente para nós. Senhor, que possamos sentir a alegria do Teu amor e a certeza de que estás no nosso meio, poderoso para salvar. Que a alegria que Tu tens por nós ressoe em nossos corações e nos motive a proclamar a boa nova a todos que cruzarem o nosso caminho. Que possamos ser refletoras da luz que emana de Ti, levando paz e esperança àqueles que estão perdidos e atribulados. Encaminha nossos passos, Senhor, e que nossa vida possa ser um testemunho do Teu perdão e da Tua bondade. Quando olharmos ao nosso redor e vermos injustiça, que sejamos ousados em agir, buscando a Teu lado. Que assim como o profeta, possamos ser vozes que proclamam a verdade, o arrependimento e a esperança. Agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade. Que cada um de nós, assim como o remanescente mencionado por Sofonias, permaneça firme em fé e esperança, confiando que, mesmo em meio aos desafios, Tu és o Senhor que restaura e dá vida. Que a paz que sobrepõe todo entendimento inunde nossos corações e que a alegria que vem do Senhor nos acompanhe em todas as circunstâncias. Assim, encerramos nossa oração, confiantes de que Tu estás conosco, alimentando nossa fé e esperança a cada dia. Em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Enquanto as palavras de sua oração ecoavam pela sala, um silêncio pesado se espalhou, como se a própria criação estivesse aguardando uma resposta divina. O ar estava tenso, carregado de uma expectativa que parecia quase tangível. No fundo da mente de cada um, uma pergunta pulsava: estamos prontos para o que vem a seguir? As luzes tremeluziram brevemente e um frio sussurro percorreu a sala. Alguém teve a impressão de sentir a presença de algo, uma sombra contida nas bordas da visão, mas logo se convenceram de que era apenas o vento que passava entre as árvores do lado de fora. Contudo, as palavras do profeta ressoavam de forma inquietante. O dia do Senhor se aproximava e rapidamente se tornavam a constante em suas mentes. Um a um,
Os presentes começaram a compartilhar suas preocupações, cada história uma camada de desespero em um manto de fé. Havia aqueles que relataram a corrupção nos lares, memórias de perdas e traições que corroíam as bases de suas comunidades. Outros transmitiam a dor de uma época em que a esperança parecia um luxo. Mas havia também testemunhos de pequenas luzes bruxuleantes, atos de bondade, de amor, de justiça, que surgiam em meio ao caos. O pastor, com o coração agitado, levantou a voz para pedir um momento de reflexão. Antes que o dia do Senhor venha, precisamos nos perguntar: o que temos feito com a luz que nos foi dada? Como temos vivido com a esperança que Ele nos oferece? Seus olhos ardentes fixaram-se nos presentes, buscando despertar a chama da ação. E então, um estrondo ensurdecedor ecoou do céu, como se as nuvens se abrissem com um rugido ancestral. As janelas tremiam, e um estalo de trovão fez com que todos se agarrassem a algo para não sucumbirem ao pânico. E foi nesse momento de terror que a luz cintilante de um relâmpago, uma visão assombrosa foi revelada. No centro da sala, uma sombra grotesca se formou, tomando a forma de um ser humanoide, envolto em chamas que não queimavam, mas que consumiam toda a esperança que estava ali. Os presentes sentiram seus corações congelarem, incapazes de desviar os olhos daquele ser terrível. Era a personificação de Sofonias, não como um mensageiro de esperança, mas como um portador do juízo. Vocês clamam por justiça, mas estão prontos para o peso dela? A voz ecoou na mente de cada um, ressoando mais forte que qualquer enigma. Suas orações alcançam os céus, mas a verdade de seus corações é outra. O que cada um de vocês carrega é a verdadeira medida da sua fé. Medos ocultos começaram a se revelar nas almas desprotegidas. Cada um começou a ver, não apenas a sua própria vida, mas também as vidas ao seu redor se desmantelando sob o olhar infligido do ser. A pergunta persistente: quem dentre vocês poderá resistir ao dia do Senhor? Surgia como um eco repetido dentro de seus pensamentos. Aquela manhã se tornou um teste de verdade e compromisso. Enquanto as horas passavam, a tensão crescia. Aquela sombra pairava sobre eles, como um juiz intransigente. Mas, em meio ao pânico, um deles se levantou, encorajando os demais com as palavras de Sofonias. Ele prometeu restaurar, e isso não é apenas uma questão de juízo, mas também de esperança. Não podemos perder a fé no que ele pode fazer. A sombra hesitou então, fragmentos de luz irradiando entre as chamas. Uma escolha precisa ser feita, disse, e aqueles que o olharam sentiam que o tempo estava se esgotando. Arrependimento sincero é a única saída. Mas, para isso, devem deixar de lado o que ainda os prende às trevas. Com um grito coletivo, uniram suas vozes em uma oração fervorosa. O medo foi transformado em um clamor por misericórdia. As paredes vibraram e a sombra vacilou, suas chamas começando a se apagar. A luz, embora fraca, se intensificava lentamente, preenchendo a sala com uma sensação de segurança. Mas, à medida que a luta entre luz e escuridão se desenrolava, uma verdade inescapável se manifestava. Mesmo as melhores intenções podem não ser suficientes. A sombra, agora quase indistinta, soltou um último riso que reverberou dentro deles. O dia do Senhor não é apenas um evento, é uma revelação do que reside em cada coração. Então, a sala se tornou um eco de intercessões e promessas quebradas, fazendo com que o ar ficasse pesado com o fardo da verdade. A luz finalmente cedeu,
e com um último relâmpago, a presença sombria desapareceu. Porém, a calmaria que se seguiu não trouxe alívio, mas um silenciar profundo, onde cada um começou a repensar suas vidas. Os olhos se encontraram com a imensidão da noite, e enquanto azuis e negros confundiam-se aos céus, entenderam que o juízo não havia terminado. Ele começava agora, nas pequenas escolhas diárias, na maneira como tratavam um ao outro, na sinceridade de suas orações. E assim, ao invés de receberem a esperança como deveriam, ficaram com uma sensação de perda, uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. Com o dia findo, a realidade do que enfrentariam tornou-se clara. O verdadeiro juízo não era sobre o que poderia ser visto, mas sobre a luz que decidiriam carregar adiante na escuridão à sua frente. Enquanto um a um se afastavam, as palavras de Sofonias sussurravam nas brisas frias da noite. Um lembrete do que estava por vir. Um eco aterrorizante da responsabilidade que cada um carrega em seu íntimo. O dia do Senhor, com todo o seu peso e verdade, estava finalmente ali, começando em seus corações, desafiando cada um a olhar dentro de si e decidir: estarei eu, pronto para o juízo que se aproxima?